Bom dia 22 de junho, segunda-feira. Mais uma semana que se inicia, mais um horizonte que se abre para o trabalho, para a vivência de família e também para a nossa oração, nossa comunhão com o Senhor. O Evangelho de hoje, capítulo 7 de São Mateus, de 1 a 5, diz assim: Não julgueis e não sereis julgados, pois com o julgamento com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que medirdes, se medirá para vós. Porque reparas no cisco no olho do teu irmão, e a trave no teu próprio olho não percebes? Ou como pode dizer ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, enquanto no teu há uma trave? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e depois sim irás tirar o cisco do olho do teu irmão. Nós vivemos nesse Evangelho um problema crucial em todos os seres humanos, que o próprio Papa Francisco chama, inclusive, quando os julgamentos acabam se tornando posições, posturas, e acabam criando comentários, grupos que se fecham em discriminação a outros, não apenas em questão de cor, inclinação sexual, religião, mas também em etnia, mas também a questão mesmo de coisas que acabam criando intrigas. O Papa Francisco chama dos intriguentos de terroristas, porque implodem a si próprios, implodindo uma comunidade, começam a criar na cabeça dos outros, com seus julgamentos, imagens que às vezes os outros não têm. Com aquela coisa, você não sabe, olha, o fulano não é bem assim não, olha, eu soube disto. Eu gosto muito de Santa Teresa d'Ávila, que na hora do recreio das irmãs, à noite, ela dizia sempre assim: se não for para falar de Deus ou do bem com os outros, melhor o silêncio, ou seja, a voz do silêncio, né? Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, que ia com as outras mulheres, porque não havia água encanada, ela buscava uma fonte, e geralmente ali conversavam-se, às vezes havia comentários. Ela sempre procurava, diante de um comentário sobre uma outra pessoa, dizer as qualidades que aquela pessoa tinha. É preciso que os nossos julgamentos, eles tenham essa coragem da gente perceber que às vezes a gente, quando julga ou quando conclui, às vezes os sentimentos que nos levam a concluir dos outros são sentimentos que flagram, sentimentos péssimos, inseguranças, malícias, maldades da nossa própria parte. Na verdade, não é tanto assim o que há no outro. Sou eu que, na verdade, não estou muito bem nem resolvido comigo e por isso ataco o outro. Jesus fala muito bem disto, né, a respeito da questão do cisco e da trave, né? Inclusive, há um momento da palavra de Deus que diz assim: quem julga se coloca acima da lei, como se exatamente aquilo que é lei, aquilo que é virtude, aquilo que deve ser cobrado dos outros, nunca dele. Ele é uma pessoa isenta, se coloca acima dos outros. Isso é muito ruim numa família. Isso cria uma desordem, não só social na própria igreja, quando isso acontece, mas também na família. Quando a gente hoje ouve falar das fake news, né, que na verdade são notícias mentirosas, são ciladas armadas, né, que na verdade se aproximam também das calúnias, né? Quer dizer, esse envolvimento que acabam levando os outros, inclusive, à divisão, é um martírio que às vezes o inocente paga. Claro, existem coisas objetivas, aqui ele tem um erro. Zaqueu era, de fato, um ladrão. A mulher adulta, que nós chamamos de Madalena, era adúltera, não é? Só que, na verdade, o que o Senhor Jesus faz? Ele não negocia o erro. O erro é um erro, atinge a Deus, atinge a pessoa própria, atinge os outros.
mas ele se aproxima da pessoa. O maior julgamento que podemos fazer daquilo que não compreendemos nos outros, ou nos achamos agredidos pelos outros, agredidos não só com coisas que nos fazem, mas às vezes porque são diferentes da gente, do que pensamos, ou do que cremos, ou de valores que temos, que a gente começa a olhar aquela pessoa e dizer, ele é carne, como eu também sou carne. Ou como dizia Adão a respeito de Eva, ele é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Quando a gente começa a perceber que os erros que os outros têm não nos isentam também de erros, e às vezes nós fazemos piores. Então, a ajuda fraterna, a correção fraterna, sim. A correção fraterna, antes da boca falar para os outros, antes da gente julgar, e julgar comentando com os outros, a gente se aproxima da pessoa. Meu irmão, eu sei disso, eu vejo isso, o que eu posso ajudar? Por que você age assim? Ou você vai ouvir coisas que talvez até te surpreendam, ou mesmo coisas que de repente também vão te surpreender pelo fechamento, o pecado que a pessoa está vivendo. Então aí você tenta ajudá-lo, você foi verdadeiro, você tentou construir a ponte. Mas se alguém quer fazer o outro crescer, se alguém quer perdoar alguém, se alguém quer fazer que a paz retorne, esse trabalho é sempre pessoal, ou, como diz o Evangelho, com mais outra pessoa a gente chama e tenta ali ajudar aquele, ou então a gente, na verdade, tenta construir clima de paz que vai envolvendo o outro a descobrir nele a humanidade que, na verdade, ele está desconhecendo em si, primeiramente, e nos outros, e muito mais em Deus, quando ele é um julgador e, através dos julgamentos, ele cria uma cisânia na família, na sociedade, na igreja. Isso é muito ruim. Talvez esse seja um dos grandes problemas que todos nós temos quando confessamos, a gente diz, meu Deus, me perdoe por julgar os outros. Que nessa tarde, às 3 horas, façamos a meditação da Paixão do Senhor, rezemos o terço gozoso, ou seja, do nascimento do Senhor Jesus, e a Salve Rainha. E para todos vocês, a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.